Aqui é o Gleidson. Vamos iniciar mais um estudo, né, sobre a teoria de Dow, tá? Não falei antes. Para quem não conhece, esse aqui é o gráfico do índice, né? Mini índice, tá? É o que eu venho estudando, né? Venho trabalhando, né? Venho operando. É esse gráfico aqui, tá? Aí tem sete telas nesse monitor aqui tem sete telas. Eu tenho outro monitor aqui com mais cinco telas. Tá? Só para ficar, eu não falei sobre isso. Então, essas sete telas aqui, tem o gráfico de 1 minuto aqui, gráfico de 3 minutos, gráfico de 5 minutos, gráfico de 10 minutos, 15, 30 e diário. Aqui tem o diário, tá? Geralmente eu deixo 45 minutos aqui, nessa tela. Tá? Então, esses gráficos, o que que ele me diz? Ele me diz o seguinte: nesse gráfico de 1 minuto, esse candle aqui ele demorou 1 minuto desde a abertura dele até o fechamento. Passou 1 minuto para acontecer isso. Então ocorreram. Isso aqui são as negociações. Não é que as negociações estão aqui presentes, que eu estou vendo as negociações, tá? Aqui está me dizendo que os compradores, durante esse 1 minuto, né? Eles conseguiram jogar o preço para cima. Eles conseguiram. Ou pode-se dizer também que os vendedores conseguiram vender a preços mais caros, né? Foi subir, né? 134 e 640, conseguiram vender. Aí ele botou mais acima, 134, 690. Vamos aqui, ó, 104, 725. Eles conseguiram vender até aqui. E os compradores aceitaram comprar a esses valores, viu? Então, quando eu falei as negociações estão aqui nesse candle, é que os compradores eh, estão aceitando comprar a preços mais caros durante esse 1 minuto, né? A partir da abertura dele, né? E os vendedores estão vendendo mais caro, conseguindo vender mais caro, porque não adianta o vendedor que botar aqui lá que ele quer vender lá a 134.690 se não tem comprador querendo comprar esse valor, né? O preço vai cair, entendeu? Bom, aí ele tende a se tirar a ordem dele, se ele quer se desfazer, ele tende a tirar e querer botar a ordem. Então eu vou vender um pouco mais barato, tá? É a mesma coisa, as negociações. É, esse diário aqui, ó. Esse diário. Esse dia 136. Isso aqui são os vendedores colocando preços mais baixos. Ah, qual a finalidade disso? Enfim, às vezes eles querem jogar o preço mais para baixo para poder chegar a certo ponto, comprar, né, mais barato. Sim, ele vende aqui num valor e o preço cair para ele chegar aqui e comprar mais caro e depois só aceita vender lá em cima. E é assim que funciona. Tem pra onde correr. É assim que funciona. Ou uma é os vendedores estão vendendo mais barato, né? Para cair mais ainda e ele comprar uma certa quantidade, né? Bem maior do que ele vendeu, é mais barata ainda. Ou não tem compradores querendo comprar mais caro. É a mesma coisa aqui, só que no sentido contrário, né? Não adianta querer eu botar o preço aqui a 137, 160, sendo que não tem ninguém querendo comprar esse valor. Não tem, então tem que fazer o quê? Eu vou baixar. Vou baixar o valor, que aí eu consigo sair da posição e eu consigo realizar, entendeu? Ou tá querendo realizar, ou tá querendo jogar o preço para baixo para comprar mais barato ainda. Entende? Então é assim que funciona. Aí imagina,
Imagina o seguinte, se o preço subiu aqui, se o preço subiu aqui, é porque tinha compradores aqui. Então eles compraram uma certa quantidade, né? Quantidade boa, certo? Aí por algum motivo ele não saiu, não realizou, não vendeu. Então o cara que está tentando forçar esse preço para baixo é para pegar as ordens de stop loss da galera que está aqui. Se compraram aqui, é porque existe stop loss de venda aqui embaixo. Então ele pode estar forçando para quando chegar aqui embaixo, capturar essa liquidez que está aqui abaixo, né? Aqui é uma região que está lotada de contratos, né? De stop loss. Chegando aqui, ele compra e joga para cima de novo. Ele pode fazer isso, ou ele pode passar direto, né? Ele que sabe, claro. Nós só seguimos, tentamos, né? Nós só tentamos seguir o player, os players, né? Do mercado, os tubarões. Ele só tenta fazer isso, né? É esse o objetivo. Aqui não tem nenhum player, né? Aqui não tem nenhum tomador de mercado, né? Cara que movimenta o mercado, não adianta que a sardinha não faz isso aqui não, tá? É o preço num diário para baixo desse jeito. Isso aqui é saída de capital, né? Tá saindo capital. Então não adianta eu achar que com o meu 0,0001 contrato eu vou conseguir jogar o preço para cá e para baixo. Não adianta. Isso aqui são muitos contratos, são muitas negociações, né? É muita grana que está jogando o preço para baixo. Então não tem para onde correr, tá? Então nós temos que tentar acompanhar o player. É isso que a gente faz, tá? Só que de maneira diferente, tá? O operacional aqui é em cima da teoria de Dow, né? Que muitos chamam de candle candle, né? Show? E não é candle a candle. Claro que é candle a candle. A gente olha esse candle de 1 minuto, assim como nós olhamos esse do diário, assim como nós olhamos do semanal, do mensal, tá? Só que não tem nenhum tolinho aqui, né, para chegar aqui no diário, fazer uma venda aqui, segurar um stop loss imenso, né? Ah, mas caiu pra caramba. Caiu, tudo bem, mas aí vai segurar um stop loss no diário? Ah, então nós estudamos o macro, nossas entradas são micros. É isso que nós fazemos, tá? Show? Então vamos continuar o estudo da teoria de Dow. Tem muita coisa ainda, meu Deus do céu, isso é muito. Isso aqui é extremamente difícil, tá? Não é fácil. Bom, não adianta vir para o mercado achando que vai ficar rico no outro dia. Ah, tem as exceções? Tem. Tem cara que. Uma vez eu vi um vídeo, né? Se eu não me engano, foi. O nome do cara é Oliver Felix. Cara famoso aí, conhecido. Mundialmente, não é brasileiramente, não. Nacionalmente, não é mundialmente. Uma vez ele estava falando, vídeo, né? Que uma criança de 9 anos, 10 anos, certo? É mais fácil uma criança ganhar dinheiro do que nós que ficamos batendo cabeça aqui estudando, porque existem os setups, né? Lá eles existem os setups, né? Aqui eu não opero setup, tá? Eu não opero setup, eu não estudo setup. Eu faço uma leitura, tá? Cada dia é uma página de um livro. Pode até dizer que é um livro diferente, só para dizer, caramba, é um livro diferente. É um livro diferente. Pode dizer assim também, para ficar mais violento ainda. É isso aqui, tá? É, ele estava falando que é mais fácil uma criança ganhar dinheiro do que a gente, porque ele criou uns setups lá, né? Tem uns setups relacionados a médias móveis, né? Então, o preço fez a retração na média, aí deu um gatilho, rompeu não sei o que, aí entra, entendeu?
Então, fez aquela configuração, você entra. Aí você vai ganhar dinheiro. É isso, tá? Tem muita gente que se dá bem, né? Como eu já falei, é 1% aí que se dá bem. Agora, é, esse 1% aí eu acho meio doideira, né? Acho que até bem menos que 1%, tá? A gente fala 1%, mas pelo que eu vejo aí, estudo com a galera, a gente corre atrás aí, eu acho que até bem menos que 1%, tá? Se tu pegar um grupo aí de 300 pessoas, tem essa quantidade aí que é referência não, tá? Então ele criou os setups lá, tem os setups dele, deve ter uns 20 setups. Então, chegou ali, bateu na média, teve um pullback na média, rompeu um gatilho, um candle de cor contrária, aí faz uma movimentação, enfim, tem toda a, a metodologia lá, tá? Aí você faz a operação, faz a entrada se acontecer aquilo a favor, por exemplo, se foi para baixo, né? Se rompeu a média móvel para baixo, cruzou as médias, fez uma coisa assim e tal, aí rompeu, aí você entra. Entendeu? Tem todo um passo a passo, tá? Aí outro dia, nós estávamos estudando, estava eu, o meu amigo Rogerão, Cola, então tinha outros também, outros colegas, então só galera gente fina, galera de estudo mesmo, galera que tá focada. Aí a esposa do meu amigo Rogerão, né, que nós chamamos ele até de Roriel, né, uma brincadeira, referência ao mestre Ariel aí, que é um cara aí que é referência no mercado. Então a esposa dele entrou sem conhecer nada do mercado. Aí ela ali na descontração, né, gente, na descontração, conversando, ela falou assim, não, mas esse vermelho aqui não é só vender, não é não? E esse branco aqui não é só comprar? É isso? A gente, não é isso não, que não sei o que e tal. Enfim, depois que ela saiu ali do áudio, né, da conversa e tal, nós fomos olhar, acredito que estava até no gráfico de 15 minutos, ou 10 alguma coisa assim. Aí a gente começou a olhar, né? Aí viu o quê? Começou a olhar essa questão de que tá branco vende, não, que tá branco compra e que tá vermelho vende. É coisa de doido, né, cara? Ai, meu Deus. Coisa de doido isso. Como a mente, ela é maluca, né? Mas vamos lá. Então você pega aqui o gráfico do, do diário. Se você vendeu esse preto aqui, esse negativo, você tomou stop. Aí no outro dia aconteceu esse branco, né? No outro dia aconteceu esse branco. Então esse vermelho aqui, você se ferrou. No outro dia aconteceu o branco, você foi lá e comprou. Aí deu esse outro branco no outro dia, você foi e comprou. Deu bom. Comprou, comprou, comprou. Aí no outro dia você foi tentar comprar esse 248 que é branco. Aí caiu. Aí você foi vender esse vermelho. Aí caiu. Você foi comprar esse branco. Caiu. Foi vender esse vermelho, caiu. Foi comprar esse branco, se deu bem. Aí aconteceu esse vermelho aí. Esse branco, você vendeu esse vermelho, se ferrou. Aí no outro dia você virou a mão. Vendeu, vendeu. Aí apareceu esse outro ali, você foi, se ferrou. Aí aconteceu o branco, você foi, descontou. Aí aconteceu o vermelho, aqui você se ferrou. Aí veio vermelho, ok, 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 você, pum. Aí aconteceu, foi vender esse branco ali, ferrou, se deu bem.
Aí vamos contar aqui, ó, dessa marcação. Vamos não, contar aqui também. Se deu bem, se deu bem, tomou na cabeça, tomou na cabeça, se deu bem. Só o que tá na tela aqui até ali. Tá bom. Então eu tenho 12 vermelhos. Ou seja, se você entrou com a mesma mão e a mesma quantidade de gain, né? Tipo, eu entrei com dois contratos para 300 pontos de gain, né? Então, 17 verdes, menos 12 vermelhos. Eu tô com 5 dias positivos de lucro, tá? 5 dias positivos durante todos esses dias aí. A 300 pontos vai dar 1.500 pontos, tá bom? Então, é... verde. Então, é, baseado nisso, tem uma lógica, né, por trás do positivo. Qual foi a lógica? Eu vendi o que era preto e comprei o que era branco. Entendeu? Isso aí, só fiz isso. Me dei bem. Saí positivo durante o mês. Show de bola. Agora, eu tenho como aumentar esses verdes? Eu tenho como aumentar essa quantidade de dia positivo? Tem como aumentar isso sim. Eu não estou dizendo para você ir no outro dia lá e fazer isso, tá? Mesmo porque eu estou falando de diário aqui, e, e o diário é uma facada, né? O diário é uma facada. Mas se eu for levar em consideração, pelo que foi visto até aqui, eu não sei mais para frente se deu bom. Deu bom durante esses dias aqui, tá? Durante esses dias aqui deu bom. Deu mais positivo que negativo. Tô positivo. E aí, alguém vai dizer que tá errado essa lógica? Não tem como dizer que tá errado. Se eu tô ganhando dinheiro com isso, né? Usando essa lógica, tem como você chegar para mim e falar: "Ah, eu saí negativo, você saiu negativo." Não, eu entrei com a mesma quantidade, peguei a mesma quantidade de pontos em todas as operações, somando os positivos, somando o negativo, diminuindo, pum, pum, sai positivo. Acabou. Tá eficiente? Tá eficiente. É isso que importa, tá? Se o cara consegue fazer isso com as médias móveis, com leitura de fluxo, com padrão gráfico, top, top, top. Meus parabéns. É assim que tem que ser. Independente do que você esteja usando, tem que sair positivo. Aí sim faz sentido para você o mercado, tá? Se você usa a figurinha de dragão, jacaré, que a galera gosta de desenhar, jacaré, né? É brincadeira, é sacanagem. Tá bom, cara. Então não tem essa de que isso aqui é melhor que isso, melhor que aquilo, melhor que aquilo. Não, você se adaptou a isso e tá sendo positivo. Pô, tem só que tirar o chapéu, cara, bater palma, não tem pra onde correr, tá? Show? Agora vamos lá. Tem como eu diminuir essa negatividade aí? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Levando em consideração esse princípio que o branco eu vou comprar e o verde, o branco eu vou comprar e o preto eu vou vender. Deixa eu dar uma olhada no negócio aqui e já retorno. O cliente meu passou uma mensagem, só vou responder aqui, tá? É menos de 10 segundos. Show. Show de bola, tô de volta. Ok, ok, ok. Então tava falando aqui que eu apenas comprei o positivo e vendi o negativo, né? Show. Mas vamos lá, vamos ver se nós conseguimos diminuir isso. Vamos ver. Então, como nós vimos falando sobre a Fibonacci e a teoria de Dow, eu vou traçar a fibra do movimento
que é a fibra do movimento. Nós estávamos lá em mês, acho que foi no mês de março que parou, sei lá. Março, abril. Ah, tem esse movimento aqui. Acho que estudei esse movimento aqui, né? Estudei. Vamos traçar uma fibra. Vamos trabalhar uma fibra negativa aqui. Um fibra negativo. Trabalhar uma fibra negativa. Show. Essa aqui. Essa fibra negativa. Tá ótimo. Primeiro vamos traçar a positiva, né? A gente trabalhar a negativa. Então, digamos que eu vou pegar aqui do 129. 129 era um gatilho. Se é um gatilho, merece uma fibra, né? Isso já foi falado. O 130 não rompeu, mas o 131 rompeu, a fibra se estendeu. Aí vem o 132. Vem esse 132 aqui, certo? Pela lógica, esse 132, eu deveria vender ele. Vender 132. Eu teria que vender 132, pela lógica, para eu sair positivo, né? Teria que vender. Só que existe uma fibra positiva. Existe uma fibra positiva. Então, esse 132, pelos estudos que nós fizemos, né? Para ele matar essa fibra branca, amarela, né? Tá aí, tá amarela. Para ele matar essa fibra positiva, ele deveria romper o fundo dela, né? Aí ele matou essa fibra. É isso? Aí ele matou. Eu não estou, eu não estou falando que se ele ganhasse esse gatilho aqui, ó, eu não cheguei ainda nessa parte. Eu não estou falando que se ele ganhasse esse gatilho, esses gatilhos aqui, ó, o 129, 130, ele estaria fazendo uma falha para tentar jogar para o fundo. Estou falando da fibra, só da fibra ainda, que a fibra não morreu. A fibra teria que romper até a mínima do 129, que é a mínima da fibra de alta. Esse preço ainda pode o quê? Subir. Não foi isso? Que pelos desenhinhos que foram feitos, aqueles desenhos, ah, pagou o topo, né? Veio para a região de 50. Tentou romper topo, não conseguiu, aí que vem pro fundo, aí não rompe fundo, tenta ir pro topo. Pois é, do jeito que tá aqui, é um tipo de caso, pagou o topo, né? Veio pro fundo, ou seja, tá pegando a pernada a partir daqui, ó. Vai tentar romper topo, ele pode tentar romper de novo, porque até a mínima da FIBO, esse preço ainda pode subir, ou seja, até a mínima da FIBO, esse 132 ainda é um pullback. Se ele é uma falha ou não, para jogar lá embaixo, é outra parada. Ele é um pullback. Então aí já exclui da minha mente aquele pensamento de só pensar em vender esse 132 pelo fato dele ser negativo. Sabendo desse conceito que nós estamos uma fibra de alta e que esse preço está fazendo um pullback, está fazendo uma retração, né? Geralmente esses pullbacks é para fazer o quê? Induzir a venda, né? Que o nome não é nem pullback, tá? O nome não é nem pullback. Quer ver, ó? Ó, tá aqui no back, back e throwback. Aqui, ó. No pullback, o preço do ativo está caindo. Pullback, tá? Ai, meu Deus, tô vacilão. No pullback, o preço de um ativo está caindo, para de cair, sobe temporariamente, depois volta à tendência normal de queda. Já no throwback, o ativo está. Não, tá certo. Então, acertei. Acertei, então tá certo, ó. No pullback, o preço de um ativo está caindo, ou seja,
Num pullback, o preço de um ativo está caindo. Opa, ai, Deus. Pois é, acertei, tá? Eu achei que eu tinha errado, mas acertei. O preço de um ativo está caindo, para de cair, sobe temporariamente, depois volta a tendência de queda. Aqui, ó, o preço de um ativo está caindo, sobe temporariamente, depois volta a tendência de queda. Então, esse movimento aqui, o cara que quiser falar bonito, né? Ele não vai falar que é pullback, ele vai falar que é outro nome aqui, ó. Já no throwback, o ativo está em subida, para de subir, cai temporariamente e volta à tendência normal de subida. Throwback também pode ser chamado de pullback de baixa. Tá entendendo? Aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui, se você falar bonito, o nome disso aqui é throwback. O throwback é o movimento de retração da subida. Então é mais fácil falar em pullback, que é o throwback de baixa, ou retração. Então pode falar uma retração de alta. Pode falar assim, é uma retração de alta, é uma retração de baixa. Essa subida aqui é uma retração de baixa e essa queda aqui é uma retração de alta, tá? Que é um throwback, isso aqui é um pullback, né? Throwback, pullback ou pullback de baixa, tá? Um throwback é um pullback de baixa. São coisas que o pessoal, nomes técnicos aí. Então, o preço está fazendo uma retração diante da situação do entendimento da Fibonacci, junto com a teoria de dar o preço, está fazendo uma correção. E essa correção geralmente está associada à indução de venda, a verificar se tem, no caso aqui, como aquele movimento é positivo, verificar se tem ursos, e é induzir o urso a vender, né? Tirar a mão fraca do mercado, porque o cara que está positivo ali, ele já mete pé. Ficou vermelho ali, ele já, bom, tchau, tchau e benção, tá? Então, para eu pensar definitivamente em venda, levando em consideração a teoria de Dow, eu teria que o quê? Que ter um preto rompendo tudo aqui. Aí tem a venda definitiva, aí eu tô pensando em venda. Aí você fala, aí matou aquela fibra e vai buscar outra, né? Aí você fala, pô, mas aí não tem essa outra aqui que eles estendeu? Sim, sim, sim. Então tem que romper a verde que estava aqui, né, ganhar esse gatilho, a máxima desse gatilho, para me pensar em mais abaixo. E outra coisa, é, e esse preço, a partir do momento que ele rompe a verde, a amarela que estava aqui, ele vai me deixar um novo movimento, vai, novo movimento. Ele é um gatilho, além dele ser gatilho, ele fez um rompimento. Então, existe uma fibra nele? Existe uma fibra nele. Então, vai existir uma fibra nele. Aí vai entrar a fibra vermelha. A fibra vermelha. Essa situação da esposa do colega da gente foi muito legal. Muito legal. Ó, eu lembro que no dia a gente estava olhando e falei, rapaz, não é que tinha saído bem positivo esse dia aqui? Aí foi olhar outro dia, não é que tinha dado bom também? Foi olhar outro dia, nossa. Hum. Aí a amarela morreu, existe essa fibra. Então, o movimento que está sendo feito aqui agora, ó, que vai ser feito aqui, de subida, é uma retração desse vermelho para depois tentar impulsionar ele. Entende? Entende? Então, a partir do momento que ganhou essa FIBO e não deu alvos aqui em lugar nenhum, inclusive passou aqui da máxima desse gatilho, que eu vou falar ainda sobre isso, sobre os ajustes das FIBOs, sobre os gatilhos de parada, onde para, onde deve parar para poder você pensar em retornar o preço para o movimento principal. Vou falar sobre isso ainda. A princípio, é só FIBO. FIBO dentro da teoria de Dow, né?
Então, o movimento que está sendo feito aqui, caso venha subir, é retração. Aí eu não estou pensando em compra. Aí sim eu não estou pensando em compra. Eu estou pensando que o movimento que está sendo feito aqui, meu cérebro muda, fala assim, cara, o movimento que está sendo feito ali de subida é retração desse preto. Então eu não vou pensar em compra. Aqui não é porque esse é preto. É porque ele fez o rompimento da fibra. Então ele vai retrair, vai chegar uma hora que ele vai tentar impulsionar. Chega uma hora que ele tenta impulsionar, certo? Fazendo a movimentação da teoria de Dow. Movimento, retração, impulsão. Show? Agora, se esse covardezinho aqui, acho que eu paguei demais. Se esse covardezinho branco ali, que é a retração, fizer isso aqui, tudo, aí é com ele. O mercado faz o que quer. Eu só vejo o que ele está me falando para me tomar minhas decisões, né? Errado ou não, eu tenho que tomar uma decisão. A decisão errada é errada e depois você vai ver por que que errou, entendeu? Mas tem que tomar uma decisão. Aí já muda, o pensamento já muda, tá? Porque ele matou a fibra vermelha. Então ele gerou novo movimento. Então existe uma fibra amarela aí. Então é assim que funciona. Então esse movimento aqui, ó, esse movimento aqui, ele, nas características que estão aqui, é um pullback, ou uma retração. Ou na verdade, não é pullback, é throwback, né? É throwback, tá? Foi? Aí eu tiro aquela parada da minha cabeça, vou vender porque ele é vermelho, tá? Não é bem assim, tá? Na verdade, eu vou esperar esse vermelho morrer para eu poder comprar a favor do movimento maior, que é desse aqui, para impulsionar essa pernada de alta. Aí ele faz a impulsão da pernada de alta, tá? Aí vamos lá naquele mês lá que a gente marcou, deu BO. Vamos deixar aqui, tá? Vamos deixar aqui. Então, aqui tá tranquilo, né? Entendeu como é que você tenta sair dessas armadilhas, né? É se identificar no movimento, que é aquele candle ali. Aí o 132 era pullback, né? O 133 confirmou isso. Aí o 133 rompeu tudo. Rompeu 131, 132, né? Rompeu. Existe essa fibra? Existe, mas existe outra fibra que é a fibra de movimento que está dentro, só dentro do 133. Por quê? Esse 133, nossa, a língua enrola. E ele fez um rompimento. Ele é um gatilho. Todo gatilho merece uma fibra nele, tá? Então tem que ter uma fibra nele. Agora, essa amarela, eu digo que ela não existe? Não, ela existe. Essa azul é uma extensão dessa amarela. Ela aumentou essa amarela. Foi? Ah, o preço fez o quê? A retração. Funcionou e rompeu. Veio para a região de 50, tentou romper topo e conseguiu. Tá lá. Ok? A amarela fez o quê? Aumentou. E a minha de movimento agora passou para lá, ó. Show? A minha fibra de movimento passou para lá. Então, toda movimentação que for feita aqui, assim como toda movimentação que estava sendo feita aqui depois do 133, era uma retração desse 133 para tentar subir. Assim como toda movimentação que está sendo feita aqui é retração da fibra azul para poder subir. Subiu, foi. Tá lá, ó. Show?
Olha lá, aumentou amarelo e aumentou azul, ok? Aumentou amarelo e aumentou azul. Aí o 135 rompeu, aí o 136 fez a movimentação dele de pullback, subiu, fechou branco, tá? Agora, depois desse 136, eu tenho uma fibra nesse 136? Tem, porque ele é um gatilho. Então tem que pôr a fibra nele. Tá aí, ó. Esse azul aí ficou muito ruim. Ah, tá maneirinha essa cor, né? Não é amarelo nem branco. Tá no meio. Então esse 136 ele tem um gatilho nele. E ele faz uma movimentação de retração, impulsão e não rompe topo. Então vamos ver, só botar o mouse aqui em cima. Ele veio para baixo primeiro. Olha só como é a loucura disso aqui, ó. Ele veio para baixo primeiro, ou seja, ele jogou na região de 50%, ainda veio no fundo e tentou romper topo, não conseguiu. O que que aconteceu? Veio para romper fundo e rompeu. Olha a teoria de Dow aqui. Olha aqueles desenhos aqui que foram feitos aqui com os candles verde e vermelho funcionando. Top, né? Top demais. E rompeu. Agora, tá vendo esse 36, 37? Vamos olhar o semanal atual. Isso aqui está em julho de 2024. É o semanal? Semanal não, foi o diário. Mensal. Mensal. Foi mensal. Isso é o quê? O mês de tá em julho, junho, maio. Maio, mês 5, maio, junho, julho. Esse sim que é um gatilho. Todo gatilho merece uma fibra. Ele foi pra onde primeiro? Veio pra baixo primeiro. Coisa de doido, né? Joga na região de 50% dele, tenta romper topo, não consegue. O que tá acontecendo no mês de julho? Nossa! Só que agora tá no fundo da FIBO, né? Pensar em venda só depois disso aqui. Inclusive bateu na máxima do gatilho aqui, ó. Pensar em venda só depois disso, porque ele tá fazendo perfeitamente a teoria de Dow. Parece brincadeira. Parece brincadeira. Aí eu falo assim, nossa, Maglês, por que você não vendeu lá em cima? Se tem um diário positivo, né? Eu tenho que esperar o diário morrer. Às vezes ele vai, só vai, mas aí só deu venda, né? Aqui, ó, venda, né? Inclusive com esse gatilho, ele jogou no fundo. Esse aqui poderia retrair mais acima, poderia, não retraiu, descarregou, rompeu. Aí fez um pullback, uma retração, né? Aí a mesma coisa, esse aqui é um movimento de retração. Esse aqui, ó, esse aqui foi doideira, ó. Ele ganhou o gatilho 131. No outro dia foi só. No outro dia ele ficou, vai e volta, tá? Ele- Esse aqui foi mais violento ainda. Tinha muita gente pensando em compra, né? Mas ele estava abaixo do gatilho 131. As compras aqui eram até aqui. Então, muita doideira isso aqui. Mas, cara, muito top aqui. Como bateu, né? Como bate as coisas. Então, não é só chegar ali e comprar e ver. Você fala, ah, eu vou vender. Aí, ó, o tanto que ele subiu lá, ó. Vamos ver quantos pontos ele subiu. 1.700 pontos. Quem vai segurar esse? Com o contrato, o cara até segura, né? Com o contrato, isso aqui dá quantos reais? Mil dá. 1.200. Eu dou 1.000, tá? R$ 400. Até seguro o cara com um contrato. Não tem um doido que vai segurar. Não, se o cara pensar assim, o cara nunca vai aumentar o meu de contrato, tá? Aqui deu um norte. Deu uma direção pro operador. Falou, cara, já vi no fundo do gatilho. Tentei romper topo, não consegui. Eu vou tentar romper fundo. Mas aqui, ó.
Vai lá pro diário, ó. Trabalhando acima, cara, dele. Trabalhando acima do ponto de rompimento, tem um gatilho positivo aqui, tu vai vender? Não, tu vai comprar ele aqui, ó. Tentar comprar ele para continuar a movimentação de alta. Nesse outro dia aqui já abriu abaixo do gatilho, da máxima do gatilho, ó. Já abriu, só deu um toquezinho para cima e vá para baixo, certo? Aí essa movimentação, a princípio, ela é só um pullback, né? Não é não? Porque teve um rompimento lá, ó, do 125, 126, é só um pullback. Mas onde ele já tá, fechou. Fechou abaixo de quem? Lá do Bessal. Fechou abaixo da linha vermelha, ó. Fechou abaixo, ó. O que que ele fez? Só deu uma retraçãozinha no topo, né, e vá para baixo. Então, é um estudo, é uma leitura muito fascinante isso aqui, tá? Mas tem que estudar os conceitos. Tem que estudar os conceitos. Cadê eu? Tava lá, né? Tem que estudar os conceitos. E os conceitos é em cima da teoria de Dow, usando a Fibonacci como uma ferramenta, um GPS, para poder se localizar no gráfico, né? Olha só. Só que no outro dia, né, 138, levando em consideração aquele semanal lá, ele ainda fez isso aqui, né? Ele ainda pagou o peão um pouco ainda, ó. Ainda subiu, né? Mas olha só que doideira, jogou para baixo. Jogou para baixo. Aí o que que aconteceu com essa fibra branca? Essa branca não, essa quase branca e quase amarela. Ela morreu porque o 138 rompeu ela. Agora, eu ainda estou em um movimento de retração da azul? Sim, eu ainda estou em um movimento de retração da azul. Mas o 138 fez um rompimento e não deu alvo no fundo da azul, tá? Ele fez um rompimento, ele é um gatilho. Além dele ser um gatilho, ele fez um rompimento, rompeu a mínima do 136 e 137. Então, o que que ele merece? Merece uma fibra. A fibra vermelha dele. Então, toda a movimentação que tiver aqui, né, de subida, é retração desse covarde, a- né, e impulsão dessa branca. Tá retraindo esse candle preto, 138, e impulsionando a fibra branca. Essa azul aqui, ó. Desculpa. Branca não, azul. Impulsionando a azul, tá? Só que como ele fez uma. Ele poderia aqui, ó, muito bem, ó, fazer isso aqui, ó. Esse 139 poderia muito bem fazer isso aqui, ó. Pá, pra cima, tá? Mas até romper a máxima desse safadinho aqui do 138, ainda é uma retração dele para tentar impulsionar ele. Aí, se nessa impulsão ele fazer aquele movimento da teoria de Dow, foi na região de 50, né? Foi na região de 50. Tentou romper fundo, não conseguiu, ele vai buscar ponto mais acima. Vai tentar romper topo, entrando mais forte ainda a favor da movimentação azul. Entende? É assim que se pensa nesse movimento. Como é o vermelho, eu posso tentar vender ele? Posso tentar vender ele. Posso tentar vender sim, tá? Porque a movimentação que ocorrer nele é uma movimentação de retração dele, até que se prove o contrário, tá? Então, a questão lá do preto vende e branco compra, com aquelas 12 marcações durante aqueles dias lá que deu vermelho, né? Nós restringimos bastante coisa. Um é aqui, pelo fato dele ser pullback. E a outra é essa aqui, por fato dele ser pullback também. Só que existe uma grande diferença desse para esse. É uma diferença imensa. Um pequeno detalhe que eu vou falar agora. Só vou beber uma água, vou falar. Depois dos intervalos, tá? Só beber uma água aqui que fala muito isso aqui. Bom, vamos lá. Então agora eu vou falar da primeira falha
FIBO, a primeira falha de FIBO, que é a falha de gatilho ganhando gatilho. Essa é a primeira. Vou falar sobre ela, tá? Então tem uma movimentação aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui do Zoom. Então eu tenho um candle verde. Não sei nem quanto tempo vai dar esse vídeo aqui. Mas eu vou falar sobre isso, vou parar esse vídeo e depois senão vai ficar muito grande, é muita coisa. Eu também falei demais, né? Então, esse Kindle, ele é um gatilho. Ele é um gatilho. E ele é um movimento. Então, ele tem uma fibra nele. Traçar a fibra aqui, né? Movimento de alta, vou mudar a cor dessa fibra, vou botar ela amarelinha. Tá branquinha, branquinha, branquinha. Ah, esse gatilho, ele teve a formação dele. Ele teve uma formação, certo? Ele começou aqui, ó. Primeiro, aí eu vou colocar tudo verde. Independente do tempo gráfico, tá? Isso aqui é independente do tempo gráfico. Digamos que aqui é um diário. Digamos que aqui é um diário. Tem aqui. Isso aqui é um diário. E isso aqui são os tempos menores. Ah, 240 minutos, 120 minutos, 60 minutos. É a formação dele. Foi a formação dele. Aí gerou outro. Gerando gatilho. Aí, gerando candle, né? Movimento. Movimento dele. Aí, foi fazendo isso aqui. Aí ele foi, deu uma beliscada lá em cima. Abriu aqui, né? Foi lá. Deu uma beliscada lá em cima e fechou aqui assim. Certo. Fechou aqui assim, mais ou menos, né? Então, o candle, quais são os gatilhos que eu tenho nessa movimentação aí? Levando em consideração, né? Que aqui teve a movimentação de baixa, né? Teve a movimentação de baixa. Quais são os gatilhos que eu tenho nessa movimentação? Eu tenho é, esse, que é o gatilho que startou essa movimentação de alta. Esse foi o gatilho que startou a movimentação de alta. E tem aquele vermelho lá em cima. Desconsidera esse aqui, tá? Esse aqui é uma movimentação que tá caindo aqui, tá? Desconsidera esse primeiro vermelhinho. Tá? Eu botei esse vermelhinho aqui que é essa jogada para baixo, né? Foi essa jogada para baixo. E esse verde foi a movimentação contrária para poder gerar esse pavio aqui, ó. Entendo, tá? Então eu tenho esse que foi o que startou a movimentação de alta e tenho esse que começou a fazer uma retração aqui, tá? Então, uma coisa é esse gatilho tá aqui e a outra coisa é esse gatilho ter feito isso aqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui. Aí aquele verde lá não fecharia daquele jeito, né? Aquele verde lá, ó, fecharia assim, ó. Assim, fecharia assim, fecharia assim. Então, galera, tem um nome aí, tem um nome que chama esse esquema aí. Pega os livros, decora, né? Tem a decoraçãozinha lá do esquema, martelo, do giz. Tem vários nomes, né? O pessoal chama. Mas fecharia assim, mais ou menos. É. Esqueci qual o nome, cara.
Ah, esqueci. Esqueci. Martelo invertido. É, acho que é martelo invertido esse aí, né? Não sei, enfim. Mas tem um nomezinho lá dos Candle lá, que a galera estuda lá os nomes. Enfim, uma coisa é ele ter fechado ganhando o gatilho, ou seja, é um gatilho, que ele é um candle de cor contrária, e que está tentando reverter a fibra branca, né? Está tentando reverter essa fibra aqui, ó, branca, né? E ele ganhou esse gatilho, então isso aqui é uma falha de gatilho. Falha de gatilho, ganhando gatilho. Então, primeira falha que estamos vendo aqui, é a falha do gatilho ganhando gatilho, tá? E esse preço, do jeito que estava, com aquele vermelho lá em cima, ele não ganhou ninguém. Ele não ganhou ninguém. Mas ele está fazendo uma retração dessa fibra de alta, tá? Nessa situação aqui, ele já ganhou o gatilho. Inclusive fez rompimentos, né? Ele rompeu mínimas aqui, ó, tá? Então, a partir do momento que eu tenho uma falha de de falha de gatilho ganhando gatilho, tá? Esse preço aqui, essa movimentação de alta já está comprometida, porque o candle que gerou a movimentação de alta foi rompido, ou seja, os compradores que estavam aqui, eles não seguraram o preço. O certo não era ele vir aqui e travar aqui, ó. O certo não era ele fazer isso aqui, ó. Se ele quisesse subir mais ainda, depois a gente vai falar de situações ali que ele respeita, que ele rompe e sobe. A gente vai falar sobre isso. O certo não era ele vir e parar aqui. Por que que ele rompeu? Por que que ele fez isso aqui? Né? O certo era ele vir, já que esses caras aqui startaram a movimentação, querem que esse preço suba mais, o certo era ele ter respeitado ali o gatilho que iniciou a movimentação. Aí ele vem e rompe, rompeu o gatilho, rompeu o gatilho, né? Então, quando ele faz isso, ele está me dizendo que ele pode sim jogar para cá para o fundo, tentar romper esse fundo, né? Ele não pode ter dado alvo aqui, tá? Ele não pode ter dado alvo. Ah, se ele tiver dado alvo aqui, ele tem uma probabilidade muito forte de ir lá para o topo de novo. Mas se ele ter dado alvo aqui, ele tem uma probabilidade muito forte de vir tentar romper esse fundo ou dar alvo nesse fundo, né? Tentar romper, né? Pode fazer isso. Entende? Então, essa é a primeira falha, é a falha do gatilho ganhando gatilho. Ok? Então, se rompeu, tá? E se esse preço fizesse aqui, ó, se esse preço fizesse aqui, eu tenho uma falha de gatilho ganhando gatilho. Fizesse aqui, ó, acima. Isso aqui é o quê? É pullback, retração, é uma retração desse gatilho vermelho aqui. Porque ele fez rompimentos, ainda ganhou o gatilho. É nessa hora que o preço sobe, fica verde, que aí a gente compra, porque ele está verde, e ele vem e faz isso aqui, no, faz isso aqui no mercado. Vem para baixo, tá? Ele paga o topozinho lá, ó, do verde, joga um pouco para cima e descarrega tudo, tá? Não sei se eu consegui explicar isso direito. Bom, primeira falha, gatilho ganhando gatilho. Ganhou o gatilho, tá? Mas ele pode pegar aqui e subir tudo. Pode pegar e fazer isso aqui, ó. Pode fazer isso aqui. Pode fazer. Desde que ele rompa os gatilhos que foram gerados, né? Assim como eu desenhei aqui
Os ga- a movimentação que formou esse aqui também tem uma movimentação que formou ele. Esse aqui também tem. E a movimentação está nos menores, ó. A movimentação está nos menores, tá aqui, ó. Primeiro foi aquele lá, né? Aquele que eu botei assim, ó. Tá aqui, o primeiro. Também teve uma movimentação. Vou botar logo lá embaixo. Aí. Desde que o preço saia daqui e rompa aquele lá, ó. Que se ele parar aqui abaixo, ele está respeitando, ele está saindo do gatilho que gerou a movimentação de alta e está respeitando o gatilho que gerou a movimentação de baixa. Ah, show? Então o preço saiu do topo, né? Jogou na região de 50, tentou romper topo, não conseguiu. O que que ele vai fazer? Ele vai jogar para baixo, tá bom? Agora, se ele vai respeitar os gatilhos que formaram esse outro verde aqui, é outra situação, tá ok? Então a primeira falha é de gatilho ganhando gatilho. Ótimo, então vamos voltar lá pro gráfico. Acho que eu não saí muito, tá? Então, qual foi o gatilho que gerou a movimentação da fibra azul? Foi o candle 133. O que que o 138 fez? Rompeu ele. O que que o preço fez? Veio para o fundo. Rompeu o fundo. A favor da vermelha, da fibra vermelha. Rompeu. Pronto, não tem conversa, tá? É isso. É isso, olha só. E rompeu a máxima. O 138 rompeu o gatilho que era para ter segurado, que foi o gatilho que gerou essa fibra azul, esse 133. Se ele tivesse feito isso aqui, ó, a história seria outra. Se ele tivesse feito isso aqui, seria outra história. Respeitou o gatilho que gerou a movimentação de alta. Não rompeu. Aí ele deixou o rompimento aqui, né? Deixou rompimentos? Deixou rompimentos. Então ele tem uma fibra, mesmo assim ele tem uma fibra. Porque deixou rompimentos. Rompeu gatilhos. Ele rompeu esses gatilhos, mas não rompeu o gatilho que está atuando a movimentação de alta. Ele tem rompimentos. Então ele vai fazer a movimentação da teoria de Dow dentro dele e depois vai que vai, tá? Então é isso. Isso é uma falha de gatilho ganhando gatilho, tá? É como tá aqui nessa imagem, nesse gráfico, ganhou o gatilho, ganhou a máxima do 133, tá? Tendência é vir para o fundo. Toda a movimentação aqui passa a ser pullback, retração desse vermelho. Mas sempre que acontece isso, a gente vai ver, a gente vai olhar, a gente vai pesquisar, vai ver tudo isso. O 132 ganhou o gatilho que startou a movimentação de alta, porque não foi só esse aqui não, ele teria que ganhar tudo, tá? Esse 132 aqui, ó, ele teria que ter ganho esse e ter ganho esse. Ele não ganhou todos. Ele poderia vir para cá para baixo? Poderia, porque ele ganhou esse, ele poderia vir tentar buscar esse gatilho aqui, ó. Mas ele não conseguiu. Aqui no caso tem dois gatilhos, ali só tem o 133 na fibra azul, tá? Show? Aí a partir do momento que ele faz o rompimento da fibra azul, essa fibra azul morre e a vermelha que estava ali, ó, ela aumenta, tá? Agora eu já tenho um gatilho contrário na fibra, um gatilho que ele foi rompido
pelo 139. Então, próximo ponto de pullback é aqui. Esse é o ponto de pullback. É aqui. É o ponto mais forte que tem aqui. O preço não pode trabalhar acima disso aqui, desse ponto, senão ele pode buscar ponto mais acima, até ele tentar romper essa vermelha aqui. Entende? Ele deixou a movimentação, movimento, rompimento. Aí aumentou a fibra. Esse aqui é o ponto de pullback. Assim como aqui era o ponto mais forte dessa fibra que estava aqui azul, né? Passou, tá? Agora a movimentação fica toda dentro da amarela. E quem é o gatilho que segura a movimentação da amarela? Esse aqui já foi rompido. Ele já tinha sido rompido pelo 132, né? Então quem deve segurar aqui a movimentação é o 130. Vamos ver se ele vai segurar. Vou botar outra cor, azul claro. Opa, chegou aqui próximo, ele não chegou a tocar nele, jogou para cima. E essa movimentação aqui do 140 é o quê? É um gatilho ganhando gatilho. Ganhou o gatilho, tá? Ele pode jogar o preço lá para cima? Pode, porque, como eu falei, esse ponto aqui, ó, é o ponto mais forte. O, joga mais para cá. Anderson Dias Senai. Não respondi, camarada. Então vamos aqui. Certo. Esse ponto aqui é o ponto mais forte. Esse aqui é o ponto mais forte. Não é? Porque ele deixou uma fibra, essa fibra, estendeu a fibra. Antes era só de 138, aí o 139 fez um rompimento. Então esse é o ponto mais forte. Aí o que que o preço fez? Testou esse ponto, vamos ver se ele veio para baixo primeiro. Abriu acima dele, ó. Eu ainda estou na fibra amarela. Essa fibra amarela, até a mínima dela, pode subir. É isso? Conforme já foi falado em relação à teoria de Dow, até ser rompido pode subir. Assim como até a máxima dessa vermelha, esse preço pode cair. Show? Então vamos ver se esse preço, conforme ele abriu acima da mínima de 138, se ele foi para baixo ou para cima primeiro. Ó, ele veio para baixo. Ele veio, testou e jogou para cima. Pum. Aí o que que ele fez? Ele devolveu o 138. Aqui, quando o preço devolveu em cima, ó, quando o preço devolveu aqui, ele veio para baixo. Ele rompeu o fundo da azul que estava aqui marcada, rompeu. Então, se o preço devolveu o gatilho que startou a movimentação da vermelha, ele não tem que ir lá para cima? Ele tem que ir lá para cima, certo? Show? Tem que ir lá. Não, mas esse preço tem que ir lá para cima, tem que ir para cima. Tem que ir lá para cima. É. Tô pensando aqui, tô roubando uma maneira de explicar isso aqui. Essa pausa minha aqui é porque eu já sei, né, que o outro caiu. Eu tô tentando arrumar uma maneira de explicar. Vamos lá. Essa movimentação aqui, de alta, de baixa, ela rompeu esse ponto aqui. Mas eu não vou conseguir explicar isso aqui agora. Esse vídeo aqui vai demorar um tempo. Vai demorar um tempo. Ah, vai dizer, pô, mas tu sabia que ele ia cair? Não, eu não sabia que ele ia cair. Eu não sabia que o próximo ia cair. Só que eu sei que eu tenho uma fibra de baixa dentro de uma fibra amarela, certo? E o preço ganhou o gatilho da fibra de baixa. Posso pensar em compra aqui? Posso. Só que eu tenho que jogar uma fibra nele. Aí vamos fazer essa fibra,
O gatilho é esse aqui, ó. O gatilho agora mais forte, que não pode ser rompido, é esse aqui, né? Da fibra amarela. Porque esse aqui já foi pro abraço, né? O 133 já rompeu a mínima, porque rompeu a máxima, jogou para baixo e tal. E eu estou numa movimentação de alta, então esse preço pode subir. Então eu posso pensar em compra, já que ele devolveu o gatilho da fibra de baixa. Eu posso pensar que ele vai buscar ponto mais acima, buscar lá em cima. Inclusive o ponto do 133, que não foi testado, né? Foi rompido e não foi testado. Então ele pode só testar lá e vir. Então, cara, dá uma bela pontuação. Vamos pensar, né? Vamos pensar aqui agora. Eu vou jogar para cá porque. Não, vamos lá. Vamos para o. Vou marcar essa linha aqui como linha de venda. Tela vermelha. Vermelha vai ficar roxa. É uma linha de venda. E essa aqui é a linha de compra, né? Que é o ponto mais importante agora. Aqui. Então, como 140 é um gatilho, eu tenho um movimento de 138 a 139. Eu estou na região de 50% da fibra amarela, então é um ótimo ponto de compra. Eu estou pensando em comprar. É um ótimo. Estou na região de 50%. Né? Que região de 50% não é essa linha, não, tá? Depois eu vou falar sobre isso. É a região, são os gatilhos que estão nessa região. 50%. Aqui ele está na região de 50%. Tá? Aqui ele já estava na região de 50% da fibra de alta. Então é uma região, tá? É uma região de 50%. Então o gatilho está em uma região de 50%, aquele gatilho 140. Estou pensando em comprar ele. Agora vamos lá. Vamos descer o tempo gráfico. Assim como eu fiz aquele desenho aqui do lado, que eu fiz a fibra verde, grandona, aí eu fui botando os outros candlezinhos dentro. Vamos descer, que são os ajustes, né? Descer aqui. 240 minutos. Opa! Cara, ele ganhou aquele candle lá, ó. Aquele candle, ele ganhou o gatilho dessa fibra aqui. Ele ganhou aqui, ó. Então ele tende a querer buscar o topo, não é isso? Vamos descer mais o tempo gráfico. Eu estou numa fibra vermelha e tem outra fibra já aqui dentro desse 240, né? Que é do 1 ao 3, que é a fibra de baixa. Vamos descer mais o tempo gráfico. 120. Ele ganhou de 120 também. Então, tô pensando em compra. Tô pensando em compra. Né? Tô pensando em compra, esse preço tem que ir pro topo. Inclusive, ele fez uma falha do 3 aqui. Fez uma falha do 3, tá? Agora, onde que o preço abriu? Onde que o preço abriu? Naquele dia lá, o dia que o preço caiu, porque e o preço ele era para subir. Ele era para subir. Onde que o preço abriu? Abriu já devolvendo o gatilho, tanto do 240 quanto do 120, que startou aquele gatilho do diário. Ele já abriu abaixo do gatilho que startou a movimentação dele. Olha aqui. Já abriu abaixo, já abriu ganhando o gatilho. Então ele veio a favor da movimentação da fibra vermelha, tá? E veio da alva onde? Na linha verde, que é a linha do diário, tá? 120, né? Aí rompeu a linha verde. A linha 240 também rompeu. Então, quem gerou aquele gatilho lá do diário pelo 240 foi o candle 1. Pelo 120 foi o candle 2. Pelo 60 foi o candle 3. Pelo 30, pelo 30, o candle 1, posso levar em consideração o candle 1, posso levar em consideração o candle 5, porque ele gerou uma fibra aqui, ó, do 5 ao 6. Então o preço abriu abaixo de tudo. Então o preço já está ganhando o gatilho. Aí o que que ele faz? Descarrega, rompe. Aí fecha o 120. 120 é o quê? Um novo movimento. Dentro do tempo gráfico de 120. O preço faz uma retração no gatilho que startou a movimentação de alta. Olha só.
Esse 2, o que que ele fez? 2 de 120, ele tocou na linha verde do diário. Tocou na linha verde do diário, né? Que é a linha verde aqui, ó. Esse dia aqui, que era o único gatilho que poderia segurar o preço pelo diário. Ele tocou na linha verde e vá para baixo. Aí, ó. É isso, tá? Agora, aquele branco poderia se jogar lá para cima? Poderia, porque ele ganhou o gatilho. Só que na abertura no outro dia já abriu, devolvendo a máxima o gatilho que startou a movimentação de alta dele. Então, aquele gatilho já estava comprometido na abertura do mercado, tá? Já se comprometeu, tá? Inclusive, abriu abaixo do ponto lá do. Abriu abaixo. Não, até que abriu acima, né? Ele poderia bater aqui na linha vermelha, aqui, ó, que é a mínima de 138 e subir. Poderia, né? Mas esse gatilho aqui, ele já estava comprometido. Aí ele rompeu, né? Foi aqui uns 30 minutos. Rompeu a linha vermelha, né? Que é essa linha aqui. É. Não é uma fibo, né? São linhas vermelhas. Que a linha vermelha bota ela tracejada. Ele abriu aqui pelo 30. Já abriu e já rompeu a linha vermelha, tracejada. Já estava trabalhando abaixo, já devolveu tudo. E devolveu o gatilho do diário. Então entrou toda um contexto, toda uma mistura. A falha de gatilho, tá? A devolução, falha do gatilho, a devolução da falha. Entrou toda uma movimentação a favor da movimentação de queda. Foi lá, deu alvo na linha verde. E rompeu, né? Continuou caindo. Show? Então, a teoria de Dow, junto com a FIBO, junto com o contexto, é muita doideira. Mas a princípio a gente já sabe que é uma falha de gatilho ganhando gatilho, tá? O preço rompeu a máxima do gatilho que startou a movimentação de alta. Assim como o preço, assim como esse diário aqui, era uma falha de gatilho também, do mesmo jeito que esse 138 falhou esse gatilho 133, o 140 falhou o gatilho do 138, o gatilho 138. Só que na abertura do mercado, esse gatilho 140, pelo 240 ele já estava comprometido, e pelo 120, e pelo 30, pelo 60, ele já estava comprometido, porque também teve uma falha de gatilho. O próprio gap já abriu abaixo do gatilho, startou as movimentações de alta, tá? Daquele gatilho lá branco. Show? Então, é isso. Aí não, eu volto aqui. Vamos lá para aquele diário lá, né? Depois essa troca de ideia aqui, estudo aqui. Vamos lá para aquele diário. Isso é cansativo, hein? Acho que foi que eu comecei a marcar, né? Foi. Aí eu marquei verde aqui. Com certeza marquei verde aqui. Marquei verde aqui. E marquei que eu tomei na cabeça aqui porque caiu, né? Porque era preto. Não é isso? Era preto. Aí marquei verde aqui. Não. Não, aqui eu tomei na cabeça. Aqui eu ganhei, né? Esse aqui foi, subiu. Aqui eu tomei na cabeça, né? Foi? Então vamos lá. Primeiro que tomou na cabeça foi esse aqui. Agora, eu tenho um gap aqui, né? Esse tem um gap. Aqui o gap. Esse gatilho ganhou o gatilho que startou a movimentação de alta? Não, que foi o gap que startou. Mas ele fez um rompimento. Rompeu. Se ele rompeu e ele é um gatilho, mesmo se ele não tivesse rompido, se fosse um gatilho, tinha que ter uma fibra nele, ele fica mais forte ainda quando ele faz essa elevação de onda, quando ele faz um rompimento. Eu vou traçar uma fibra nele e vou ver ele aqui pelo 240. Vamos ver o diário de novo. Então, o diário, esse diário aqui, ó. Eu tô querendo vender ele, né? Estou querendo vender ele. Vamos ver a formação desse 240, desse gatilho 240 pelos tempos menores.
Pelo 240 minutos, né? O preço já abriu acima do gatilho dele. Startou a movimentação de baixa, que foi o 1 do, 100, do 240. Aqui, ó, diário. Olha lá, ó. 241 já abriu pelo 240 minutos acima do gatilho dele. Então já tem uma falha de gatilhos. Vamos ver pelo 30. Olha só como é a doideira. Aquele diário lá pelo 30 minutos, aquele diário negativo, essa fibra vermelha. Fibra vermelha. Aí vamos traçar todas as fibras que está dentro daquele movimento de baixo. Aqui está a primeira, vou botar a vermelha. Vou botar a outra aqui, botar ela. É tudo segmentos, é como se fosse uma reta em segmentos de reta, dentro daquela reta, tá? Então, isso aqui são segmentos da fibra maior. Essas fibras menores são segmentos da fibra maior. E tá aqui, ó. Falta F. Tem muita cor ali, mas já não presta. Pronto. Vamos lá. Quando abre esse um já abre ganhando quem? Todos os gatilhos, todos os gatilhos da fibra vermelhinha que eu botei aqui embaixo, né? Da azul, da azul não, dessa roxinha aqui, ó, que é a do 12. Já abre ganhando o gatilho 10 aqui, ó, que é da azul. Ah, o que que ele foi fazer? Ele foi buscar o gatilho. Acho que eu apaguei uma fila a mais aqui. Foi buscar o gatilho dessa grandona aqui, ó, da outra, da amarela. Vou buscar o gatilho da amarela. Qual é o gatilho da amarela? A mínima do 4. Isso pelo 30 minutos, tá? Mínima do 4. Vou buscar a mínima do 4. Só que nesse momento que ele sobe aqui para buscar a mínima do 4, ele me deixa quem? Uma fibra de alta, no sentido contrário. Me deixa, ele bate, vê que ele respeita, ó, respeitou, ele não rompeu. Então, pelo 30 minutos, ele ainda não falhou aquele gatilho do diário, né? Ainda não falhou aquele gatilho negativo do diário lá, que fez uma elevação de onda. Pelo 30 minutos, ele ainda não falhou, tá? Só que quando fechou esse 3 do 30, fechou quem? Desculpa, esse 4 do 30, respeitando o gatilho do 30 minutos, fechou quem? O 120. O que que o 120 fez? Fechou dentro do gatilho dele. Dentro do gatilho de 120, tá? Mas esse preço poderia cair ainda pelo 30 minutos, sim, que ele respeitou o gatilho lá, ó, certo? E olhando o 120 aqui, ó, ele ainda respeita o gatilho 1, né? Que o 2 fez um rompimento, né? Respeitou esse preço, poderia cair sim. Só que nesse momento, ele me gera uma fibra de alta, ó. Ele gera essa, vou botar verde, e ainda tem essa outra aqui, né? Que é pega da mínima do 16 até lá, ó. Eu posso considerar essa verde como a de movimento, ou de monitoramento, e a azul a fixa, né? A maior, né? Tá daqui, ó. Da mínima de 16. Show? E nessas fibras, eu tenho gatilhos que startou essa movimentação de alta. Eu tenho os gatilhos, tá? O primeiro, assim como eu estou falando que o 120 respeitou aquele um lá, ó, aquele um, ele é um gatilho que ele foi rompido. Então ele vira ponto de teste, ponto de pullback para poder cair, tá? Vira ponto de pullback para cair. Assim como estou falando que esse 120 respeitou um, esse 30 minutos, quando ele faz a impulsão a partir
Do 4 do 30 que foi pelo 30 minutos, foi esse 4 que startou aquele diarão negativo. Ele respeita gatilhos, ó, esse 17 não é um gatilho, ele respeita, tá? Aí olha só a movimentação do 3 e do 4 o preço. Tem uma Fibonacci que ele é um gatilho. Ele vem da região de 50, não rompe fundo, ele faz uma falha, o que que ele vai fazer? Ele vai tentar romper topo, ele sobe. Aí aqui ele desgraçou de vez, que ele ganhou o gatilho, ó, 4. Ele fez ainda uma movimentaçãozinha aqui, respeitou o gatilho 5 e foi para cima, sem dó, sem piedade. Só aqui você já tinha batido a meta. Vamos dizer que você comprou no 10, né? 498 pontos. Comprou na retração aqui do 9, comprou aí 486 pontos. Tá bom? Isso aí com um contrato dá 80, dá R$ 96 com um contrato. Com 10 contratos, 960. R$ 960. Tá ok? Eu sei que tem colega meu que já estaria comprando essa movimentação aqui, tá? Mas é mais lá pra frente. Bom, estaria comprando essa aqui, ó, do 7. Então daria até mais, daria quase 650 pontos. Show? E ainda é uma retração ainda daquele gatilho até romper ele. Aí depois que rompeu já era, matou aquele gatilho. Então, a questão da setinha vermelha aqui, ela é muito relativa, porque ele fez uma elevação de onda. Ele fez uma elevação de onda, mas quando o preço já abriu acima do gatilho, principalmente 240. Aí foi dar alvo lá nos 30 minutos. Aí ele tentou, desculpa, essa cadeira minha aqui parece que fala. Ele rompeu o gatilho do 240 e tentou jogar para baixo. Não conseguiu, lá pelo 30. Foi, show? Vamos ver onde ele parou aqui, né? Vamos ver onde ele parou, porque ele não rompeu aqui, ó. Esse dia aqui ele não rompeu esse candle, o gatilho. Vamos ver onde ele parou aqui, pelo 30. Deixar pelo 30, porque pelos tempos menores eu acho que nem carrega. Vamos ver onde ele parou. É, pelo 30 ele não parou em lugar nenhum, né? Ele veio e fechou aqui o dia, ó. Aí ele me gerou uma nova Fibo, né? Nova Fibo de alta. Então, para esse preço poder cair, ele tinha que ganhar esse gatilho aqui do 30, ó. Esse 9, né? Ele me gera uma nova Fibo, uma Fibo de movimento. Então, o alvo tá aqui, ó. Uma possível retração. O que que ele faz, ó? Ele bate em algum ponto aqui, ó. Lá pelos menores, com certeza tem pelo 10 minutos. Ele bate em algum ponto, tenta impulsionar, ó. E ganhou o gatilho? Não. Fez sapecar tudo para cima. Pum, rompeu. Então, no outro dia você também teria batido outra meta. E você tá com um candle vermelho. Até o alvo, digamos que vê até o alvo, 500 pontos, tá? Show? Então, o diário aqui, esse diário aqui, ó, aquela setinha lá vermelhinha, nossa, tinha dando um stop, né, de um loss nesse dia, não teria levado loss. Então, era verde aqui, seta verde, 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 verde. Não tinha uma vermelhinha aqui, tá? Aí, tem a mesma situação desse aqui, ó. Porque eu tenho uma Fibo do 241 ao 242. 242 rompeu, 241 o gatilho. E o gatilho que startou a movimentação de alta dessa fibra aqui, vou dar a cor dela, botar amarela, foi, querendo ou não, esse candle, o 241. E o preço já abriu abaixo. Então, teoricamente, era para vir para o fundo, né? Quase veio, né? No
preço não abriu abaixo, tá? O preço abriu assim, vai ter uma hora que rompeu. Certamente ele fez isso aqui, ele foi para cima primeiro. Olha lá, foi para cima primeiro. Então o preço fez a teoria de Dow certinho, ó. Saiu da região de 50%, tentou romper topo, não conseguiu, veio para romper fundo, certo? Jogou em pontos mais abaixo, né? Jogou em pontos mais abaixo. Agora, esse gatilho vermelho, 243, pelo fato dele ter feito um rompimento, teoricamente a gente estaria pensando em venda para ele vir para o fundo, né? Era isso que a gente queria. Já que ele ganhou o gatilho aqui, assim como aquele diário que a gente está estudando naquela hora, ganhou o gatilho. Então, era para vir para o fundo. Agora vamos ver esse gatilho 243. Vamos ver ele pelo 240 minutos. A fio vermelho. Ah, rapaz. O 1 do 240 do outro dia, ó, já esbagaçou ele, né? Já abriu dentro dele, ó. Só fez um teste de para cima, para baixo foi. Tá entendendo? Para aquele preço cair aqui pelo 240, ele tinha que respeitar pelo menos o gatilho que formou ele. Ou seja, ele é negativo, tudo bem, eu quero vender ele, mas pô, no outro dia o preço está acima do gatilho que criou ele. Como é que eu vou vender aquela criança lá? Tem como. Ele até deu uma venda, porque ele deve ter parado em algum ponto aqui, ó. Posso levar em consideração a máxima da FIBO amarela. Mas ele deve ter parado em um ajuste também aqui, ó. Em tempos menores desse gatilho um. Aí ele tentou. Aqui ele arrebentou de vez, dizendo que vai pro topo. Que ele tenta romper a partir de um ponto, não consegue, né? E vai. Olha lá, falhou, jogou, rompeu o topo, foi embora, né? No outro dia que era compra de novo, para pegar o topo. Então, no outro dia também, ó. Ali o quê? Guardava, pegou aqui, ó, a partir daqui. 416 pontos. Tá ruim, né? Apesar de que o cara já tá pensando em comprar esse aqui, esse preto aqui, ó. Vamos ver esse preto. Vamos ver se tem uma compra dele. Vou apagar essas outras fibras. E pelos 30. Ele preto tá aí, ó. Ele gatilho preto tá aí. Compra mais bonitinho foi aqui, ó. Ah, gatilho preto tá aqui, ó. 10. Pô, ele fechou. Deixa eu ver lá ele. Ele é o. Tava onde? Tava no 240? É 240. Dor do 240. Pelo 30. 240 mais 240, 480. Dividido por 30, 16. Ele fechou no 16. Ele fechou aqui, ó. Nesse 16. Fechou no 16. Vê que tudo respeitou o gatilho, né? Que formou ele. Mas ele tenta romper, ó. Ele vem, sai da região de 50, tenta romper fundo, ó. O preço sai da região de 50, tenta romper fundo e não consegue. Fecha vermelho. O outro faz a falha. Aí ele, pum, a compra aqui, ó. A compra foi aqui, ó. Essa é a retração. Respondeu? 500 pontos mesmo, tá? Quem aguardou 30, 400, tá? Se tem compra lá em tempo menor, não sei. Claro que o gráfico está formado, mas a gente está entendendo a movimentação, né? Está estudando a movimentação. Show? Valeu, é isso aí, pessoal. Então, falha de gatilho, ganhando gatilho. Falha de gatilho, ganhando gatilho. Falha de gatilho, ganhando gatilho. Show? Tamo junto. Abração aí. Mais tarde eu vou ver se eu faço outro estudo.